Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E que Copenhague é uma cidade cara, isso todo mundo já sabe, mas hoje a gente veio trazer para vocês o custo de vida atualizado em 2026. Bem, antes da gente iniciar a nossa lista dos custos, eu acho que vale alguns disclaimers aqui. O primeiro é que a gente já fez um vídeo desse logo no começo do canal, é um dos vídeos mais populares que a gente tem, todo mundo tem bastante curiosidade de entender sobre o custo de vida aqui. E eu acho que também vale falar que o vídeo é sobre custo de vida na Dinamarca. Então, o custo de vida vai ser em moeda dinamarquesa. Logo na coroa dinamarquesa, para quem não sabe, aqui não é euro, é coroa dinamarquesa. Então, se você quiser saber o quanto que isso equivale em reais, em euro, vocês pegam a taxinha e façam a conversão, mas o custo de vida é em moeda dinamarquesa. E acho que também vale mencionar que a nossa pesquisa foi no base das informações que tem em alguns sites do governo e com base na nossa experiência, ou seja, para um casal vivendo aqui em Copenhague, a gente não mora especificamente no centro da cidade, mas a gente mora na área metropolitana, vamos dizer assim. Então são os custos para essa região e a gente trouxe apenas algumas das vertentes, mas é óbvio, se você tem filho, se você tem carro, se você faz alguma outra atividade, mora mais longe do trabalho, aí tudo isso vai variar e vai interferir nesse custo total. Acho que antes até de entender os custos, porque tenho certeza que quando vocês ouvirem vocês vão se assustar, é importante entender também quanto que é o salário, ou seja, a receita de cada pessoa aqui na Dinamarca. A Dinamarca não tem um salário mínimo oficial estabelecido, como a gente tem, por exemplo, no Brasil, mas estima-se, né, segundo as pesquisas e o próprio governo, que o salário médio ele pode variar de até 20 até 60 mil coroas, mas a média geralmente fica ali por volta dos 50 mil coroas, 51 mil coroas. Isso é antes dos impostos. E aí, quem conhece a Dinamarca um pouquinho sabe que a carga tributária aqui é altíssima. Obviamente, a gente vê o reflexo do bom uso dos impostos na sociedade, nas coisas positivas que trazem para a vida das pessoas no dia a dia, mas ainda assim é uma carga altíssima. Então, uma pessoa que ganha ali por volta dos seus 50, 51 mil coroas, ele vai ganhar de salário líquido por volta de uns 27, 28, e aí depende muito da contribuição que você faz para a pensão e tudo mais, mas por volta ali dos 27, 28 mil coroas líquidas. Bem, começando a nossa lista das despesas, eu acho que a gente pode começar com a maior delas, que é o aluguel. Eu acho que isso é para quem não tem casa própria aqui, eu acho que o aluguel é a maior despesa, assim, em todas as famílias. E falando agora da realidade aqui de Copenhague mesmo, que é uma região muito difícil de encontrar apartamento, e então você tem que pesquisar bastante, principalmente se você quiser sair um pouco ali do centro para ver se acha uma coisa um pouquinho mais barata. Mas pensando aqui, né, na região mesmo, o aluguel gira em torno de 15 mil a 18 mil coroas por mês, isso sem contar as despesas, né, de eletricidade, aquecimento, enfim. E também uma coisa que a gente já comentou no outro vídeo é sobre o calção. Então, quando você muda para um apartamento, assim como no Brasil, você precisa pagar ali aquela entrada, que pode girar entre 3 a 6 meses. Então, quando você fizer, né, for pretender alugar um apartamento por aqui, você tem que ter esse dinheiro já disponível. E falando sobre a eletricidade, a água e o aquecimento, esses custos variam, né? Então, uma média de casal, por um casal, fica entre 1.200 a 2.000 coroas por mês. Seguindo o aluguel, eu acho que o segundo custo, o segundo maior custo que a gente tem aqui, certamente é o com alimentação, ou mercado, né? Como queira chamar. Ele pode variar ali de 2.500 a 3.500, até 4.000 coroas. Aí depende muito do estilo de vida de cada pessoa, ou da quantidade de pessoas que tem na casa. A nossa faixa fica nessa média aí, e eu acho que a única dica que eu posso dar para tentar economizar um pouco é ficar atento aqui nas promoções, né? Os mercados aqui têm promoções semanais, eles ainda usam bastante aquela questão do panfleto, tem os aplicativos, então tem várias formas de você saber o que vai estar em promoção em cada mercado, cada semana. E, obviamente, se você faz uma preparação de marmita, se você almoça em casa, se você vai para a empresa e come no trabalho, então tudo isso pode afetar esses custos de alimentação. Como o Jorge falou, tem que aproveitar mesmo essas promoções, então quando a gente vai fazer a compra semanal, né? Porque aqui a gente não faz compra do mês, isso também é uma diferença que a gente tem em relação ao que a gente fazia no Brasil, porque realmente os mercados não são mercados grandes para você fazer aquela compra mensal, comprar tudo em grande quantidade, então a gente tenta ali toda semana, porque é uma semana, né? Toda semana muda o panfleto ali do mercado, então a gente tenta, tá na promoção, sei lá, carne em algum lugar, a gente vai lá e compra, aí o frango
algo tá em promoção no outro mercado, a gente compra, então fica fazendo essa tarefa de ficar olhando o mercado pro mercado aqui próximo de casa. Então é uma forma de economizar também. Tem um outro custo que é essencial, não é dos mais altos, mas também tem, é a internet e os telefones, se você quiser ter um plano de telefone aqui. A internet varia muito porque depende da velocidade, depende do tipo de internet que está disponível na sua casa, mas pode ser ali de 150 até 300 coroas para a internet residencial. E os planos de celular também variam bastante, depende da quantidade de gigas que você vai querer. E podem variar ali até de 150 até 300 coroas. O nosso, a média, mais ou menos, é umas 380 coroas para o casal, porque quando você também faz o plano conjunto, você acaba ganhando descontos. E quando você assina a internet e tudo mais, geralmente tem os pacotes que vêm com assinaturas de streaming e tal, já vem tudo embutido, então é uma forma de você economizar. Aqui a gente não paga internet residencial porque eu tenho da empresa, então a gente não tem esse custo, mas a gente paga o telefone. E o próximo tópico, que é sobre o transporte público, a gente já comentou aqui em outros vídeos que o transporte público aqui na Dinamarca funciona muito bem. Então a gente tem trem, metrô, ônibus, e eles funcionam como zonas, né? Então quanto mais zonas você percorrer, mais caro você vai pagar. Uma forma de economizar é usando a bicicleta. Então aqui eles usam muito a bicicleta. Pode estar chovendo, frio, calor, eles estão de bicicleta, até na neve mesmo que a gente viu esses dias. Mas se você precisar usar o transporte público, um bilhete único custa 24 coroas, que ele passa ali no mínimo por 2 zonas. Então se você precisar de um bilhete único para ida e outro para volta, você vai gastar ali em torno de 48 coroas. Então se você usa o transporte público todos os dias, não compensa você comprar esse avulso, né, toda vez, tanto no aplicativo quanto as máquinas que tem disponível nas estações. Então vale a pena você ter um passe mensal, que pode ser aquele Commuter 20, Commuter 30, que aí varia entre 600 e 800 coroas. E precisa também estar atento a, por exemplo, se você precisar usar o metrô, tem o adicional para você pagar da bicicleta. Se você entra com um cachorro, por exemplo, você também tem um adicional para pagar ali, para transportar o cachorro. Então você precisa ter muita atenção quanto a isso. Não temos catraca, né, no metrô e no trem, então você entra ali sem ninguém te impedir de entrar. Então você tem que tomar muito cuidado se você vai ter um ticket válido, porque a fiscalização passa, mesmo não tendo essa catraca, esse controle, a fiscalização passa de vez em quando. E se você não tiver com ticket válido, você pode pagar uma multa a partir de 750 coroas. Tem um outro ponto, que eu não sei se se encaixa na vida de todo mundo, mas na nossa faz sentido, é a questão de academia, esportes. Então eu acho que aqui tem bastante opção. Sim. Uhum. E as academias em si são muito boas. E elas podem variar de até 200 até 550 ou mais. Depende, né? Se for uma academia simples, assim, por até 100 e pouco, 200 coroas você encontra. Mas se for uma academia mais premium, com outro tipo de serviços, com mais coisas, máquinas mais modernas e tal, esse pode chegar até 500 e pouco, 600 coroas. E para o CrossFit, que é o que a gente faz, varia bastante também. Quando a gente chegou aqui, custava mais ou menos uns 400 e poucas coroas, mas hoje já está por volta de 550 até 700 coroas em alguns lugares, dependendo do tipo de academia. Mas o bom é que nesses lugares que tem, tanto na academia quanto no CrossFit, você tem diversas opções. Então, além do acesso às aulas, você tem acesso à musculação, geralmente tem aula de yoga, de pilates, de mobilidade, levantamento de peso. Então, você acaba pagando por um pacote. E um tópico pode variar de pessoa para pessoa, é sobre o lazer. Então, pensando assim, como um casal, que a gente gosta de sair para tomar um café, às vezes sair para conhecer um restaurante novo. Então, a gente tenta fazer isso a cada 15 dias, não em todo final de semana, porque realmente é caro. Tem gente que vai, não é impossível, mas é uma coisa ali que é apertada, gasta bastante. Pedir comida também é muito caro. Exato. Por exemplo, um delivery, às vezes a entrega é 70 coroas, então não compensa muito pedir um delivery. Mas um exemplo, assim, um hambúrguer numa hamburgueria varia de 120 a 140 coroas. Um café, assim, pegar um café com leite ali numa cafeteria, tá entre 50 a 56 coroas. Um croissant, você quer comprar um pão diferente, tá ali entre 30 a 40 coroas.
Então, realmente, essa parte de lazer, restaurante é caro. Também a gente não tem o costume de ir pra balada, pra bebida, mas o pouco que a gente já foi, a gente viu que um drink, assim, custa 100 coroas. Então, Ou mais, né? ou mais, A cerveja também é cara. Exato, então você vai num lugar, você paga a entrada de uma festa, às vezes não tá inclusa a bebida, você precisa pagar, então só ali na noite, se você quiser tomar um drink e a entrada do lugar já vai 300 coroas. E um outro tópico, assim, que a gente pode falar da questão de beleza, né? Vamos, cuidados, Serviços no geral. os serviços no geral. Um corte de cabelo masculino varia ali de 200 a 280 coroas, o feminino mais ou menos umas 500 coroas. Para fazer a unha também ali varia de umas 500 a 600 coroas. Então, essa parte de serviço e lazer são bem caras. Bem, como vocês puderam ver, os custos subiram desde o último vídeo que a gente gravou. O salário eu acho que não subiu na mesma proporção, mas é sempre assim. A inflação aqui também não é muito alta, então acho que isso ajuda a manter o controle. Esse ano tem até uma perspectiva de alguns produtos específicos no mercado ficarem um pouco mais baratos e a gente vai ver como que vai ficar na realidade. Mas eu acredito que assim, o salário aqui ele vem num nível que é suficiente para você conseguir equilibrar as contas dentro de casa. É óbvio que exige controle, quando se tem uma pessoa trabalhando exige um pouquinho mais de aperto, quando tem duas fica mais fácil, mas tudo isso é possível. E também tem outros gastos, outras coisas que a gente acabou não trazendo aqui, por exemplo, se a gente quer viajar, a gente tem que fazer ali uma poupança, colocar um dinheirinho, isso também é um custo. Tem outras coisas do dia a dia que a gente acaba indo em alguma loja, fazer alguma compra de qualquer outra coisa, dependendo do hobby que você tem, vou ter gastos diferentes. Quem tem filho também é uma história totalmente diferente e essa foi um pouco da nossa realidade. A gente espera que vocês tenham curtido o vídeo. Por favor, se inscreva no canal, deixe sua curtida, comenta aqui o que vocês acharam, qual outro tipo de vídeo que vocês gostariam de ver no canal e até a próxima. Tchau!